Uma das coisas que a gente consegue perceber, principalmente levando em consideração o que aconteceu nos últimos anos, né? Aquele problema que a gente teve que as pessoas não podiam sair de casa, foi a questão do consumo. Então, a gente, durante muito tempo, principalmente essas gerações mais novas, ela viveu essa questão de consumo como algo natural, né? Só que como isso expandiu de uma maneira muito rápida e muito grande, a gente acabou não percebendo que 99% do que a gente consome é inútil. E por que eu digo isso? Eu não estou dizendo aqui que as coisas não são boas e que não tem qualidade ou que não ajudam. Sim, mas a gente está falando aqui de questões primordiais de sobrevivência. E quando deu aquele problema que trancou todo mundo em casa, né? Tiveram que fazer o lockdown, a gente viu o que realmente importava. Então a gente, se poder voltar no tempo e analisar, viu que as coisas mais supérfluas, as coisas mais sem real importância, foram as principais prejudicadas. Então, por exemplo, viagens. Isso foi uma das coisas que foi completamente atingida, né? Só ficaram sobrando as viagens de necessidade, ou talvez quem tivesse muito dinheiro conseguia viajar de um jeito ou de outro, né? Então, a gente viu que o impacto foi muito grande, a questão de hotelaria sofreu muito. Um outro ponto, a questão de eventos. E eu não estou falando aqui que cultura não é algo importante, não é isso. Eu estou falando aqui do ponto de vista do consumo, tá? O que importa são as coisas mais básicas: alimentação, higiene. Então, quando a gente vai ver o impacto que teve na cultura, bares, restaurantes, questão de, por exemplo, música ao vivo, né, teatro, tudo isso foi afetado. E por quê? As pessoas não pararam para pensar, eu percebo isso. Na pandemia, né, nas coisas que se criaram com aquela dificuldade, o que aconteceu? Ficou só o mais importante tendo ali aquele respaldo para continuar. Por exemplo, supermercados continuaram abertos. Por quê? Porque a necessidade das coisas mais básicas continua existindo. E o interessante foi ver que muitas dessas pessoas elas começaram a pirar, né? Elas não conseguiam ficar ali na sua casa fazendo as suas coisas, sabe-se lá também quais as razões, aonde essa pessoa morava, qual a situação dela, né? Só que essa questão do consumo foi afetado de uma maneira brutal. E o interessante disso é a gente perceber que o que alimenta esse consumo é a corrida dos ratos. Então uma coisa está amarrada na outra. A gente tem esse mercado aberto em relação a tudo, a maioria das coisas inúteis, e a gente começa a se olhar para esse passado recente e começa a enxergar de uma maneira mais clara o que é importante e o que não é. Então, por exemplo, para uma questão básica de sobrevivência, papel higiênico é muito mais importante do que ir no cinema, comer um sacão de pipoca e ver o filme e tal. E eu não estou falando aqui que é algo ruim, tá? Eu só estou dizendo que no contexto, eu me lembro a questão do álcool gel mesmo, que evaporou assim que se mostrou necessário. E a gente viu que essas coisas foram as primeiras a minguarem, né? As coisas que não são prioridades na vida da existência humana, né? As coisas mais básicas, alimentação, higiene, medicamento, tanto que o que mais aumentou nessa época foram farmácias, né? Mas por que eu estou dizendo sobre tudo isso? É porque eu acho que é importante a gente trazer esse ponto para a questão do minimalismo, né? Uma das coisas que eu acho que realmente transformam a vida de alguém é enxergar, entender e aceitar essa questão do minimalismo. E eu já vou deixar aqui uma observação. Não acho que a pessoa deva ser um miserável, não acho que a pessoa deva viver sem as coisas, eu não acho que a pessoa deva viver mal. Mas eu acho sim que a pessoa deve aprender o que é prioridade para si e o que não é. E aí eu vou me lembrar de quando eu era mais novo que eu tinha interesse em comprar tudo, né? Ah, uma TV nova, quero comprar. Um computador novo, quero comprar. Um celular novo, quero comprar. Um videogame novo, quero comprar. E tudo isso sem nenhum critério. Muitas vezes comprando coisas que iam ficar ali largadas e eu não ia ter uso nenhum, ou não ia colocar em uso, seja lá por que razão, né? Então, são coisas muito são muito corriqueiras. Eu vejo as pessoas, eu conheço um caso específico de uma pessoa que trabalhava no banco
e que simplesmente, praticamente todo dia tinha encomenda chegando na casa dela e ela só ia estocando. Ela abria, estocava. Ela não tinha prazer em usar, etc, etc. Ela só ia comprando no modo automático, né? E o detalhe aí é que eram coisas caras. E ela nunca colocou em uso a metade das coisas, né? Ouvi esse relato de alguém próximo. E isso é algo que eu acho que acontece muito hoje em dia. Eu vi ali um comentário, achei também interessante esses dias num vídeo que o cara dizia que o cara tinha comprado um PC gamer, mas não tinha ânimo de jogar. E é muito interessante, por quê? Porque é o que acontece. A pessoa fica ali imaginando, querendo, trabalha, luta, só que é tudo algo vazio. Não é algo vazio porque é algo material, não é por isso. É porque a pessoa ela entrou no modo automático de querer tudo e nada satisfaz. Então, que é um outro ponto aqui do minimalismo que eu acho que é muito pouco falado, é a questão do custo-benefício. Por exemplo, o cara vai ali no restaurante e ele gasta num final de semana R$ 100, 120 se ele for sozinho, vamos colocar assim. E aí ele acha aquilo ali tranquilo, tá? Mas, por exemplo, se o cara vai, eu vou olhar aqui alguma coisa da China, vou importar aqui alguma coisa. O cara olha e diz, vou ter que pagar aqui R$ 20 de imposto, não quero. E aí, só que aquilo ali que, por exemplo, ele ia comprar aqui dentro do país, seria R$ 130. Lá na China é 40, aí tem 25 de imposto, 20, 15, sei lá. Dá praticamente o dobro aqui no país. E aí ele diz, não, não vou, porque eu sou minimalista. Então são coisas que eu vejo que existe essa inconsciência, não de todo mundo, mas de uma grande parte, né? E hoje em dia ser minimalista é uma questão de sobrevivência, por quê? Por causa da questão da inflação, porque o mercado está muito. Ele cicla, né? Esses ciclos, ele tem ciclagem rápida. Então, eles lançam um celular hoje, 3 meses depois esse celular. Isso aconteceu há pouco tempo atrás que eu vi. O celular foi lançado, acho que em abril. Se eu não me engano, foi lançado em abril, acho que por preço de 899. A semana passada, acho que fazem 4 ou 5 meses. 6 meses fazem. Tava 499, é quase metade do preço. O celular original, aqui no Brasil, dessas lojas, as Casas Bahia, no caso. E aí, aí aquilo, não, mas eu quero um iPhone por causa da qualidade dele, que é 4 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais, cara. Tem, tem celular bom ali que vai funcionar de uma maneira suficientemente. É um celular novo. Mas ele não tem a configuração máxima. Não, sempre olhando custo-benefício. Aí é aquilo que eu digo, mas eu queria ter uma TV de 90 polegadas, eu não posso. Não, tu pode. É isso que tu quer. Esse é o bem que tanto faz tu querer ter, tenha. Não vejo problema. O problema é tu sempre querer tudo do melhor. E aí tu vai viver para trabalhar, para pagar uma coisa que muitas vezes tu não vai usar. Um exemplo, eu quero ter um Play 5 ou um Xbox Series X, que é 5 mil reais. Cara, eu não sou contra. Mas eu também quero ter um PC Gamer de 12 mil reais. Pô, aí é difícil. É muito difícil. Não vai ter como, mesmo que tu tenha dinheiro, vamos supor que tu tenha dinheiro, sei lá, tua família, ou tu trabalhou, tu é funcionário público, vai ser difícil manter esse padrão de sempre querer uma coisa. Eu tinha um conhecido meu que era assim, inacreditável. Ele comprava os jogos em pré-lançamento. Então ele gastava ali num mês R$ 1.200. Porque ele já comprava e adivinha, ele não jogava. E aí sabe o que acontecia? 6 meses depois esse jogo tava, vamos botar por R$ 80. Então eu entendo, mas é que aquela franquia daquele jogo eu gosto muito, tudo bem, pode comprar. Só que tenha consciência, porque senão tu vai estar sempre repassando o fruto do teu trabalho, do teu esforço para terceiros. E eu volto a dizer, eu não sou contra comprar. Pelo contrário, eu acho que tu tem que ter tudo estocado na tua casa para te ter o mínimo de tranquilidade. Não viver sempre correndo, apagando incêndio, faltou isso, faltou aquilo. A questão aqui é outra. É tu ter consciência do custo-benefício. Eu não sou, olha só, eu realmente acho que cada vez mais eu acredito nisso. É necessário para que a gente tenha uma vida minimamente digna, é necessário ter conforto. E eu acho que esse deve ser sim uma das coisas que a gente persegue, conforto. Mas a gente também não pode viver achando que qualquer coisa é importante. Então,
Ah, quando a gente começa a enxergar, principalmente hoje em dia, com guerra, com isso, com aquilo, o dólar nas alturas, tem também a questão de petróleo, etc, etc. Pô, cara, começa a te tornar consciente. Começa a te tornar consciente que o mundo vai se tornar cada vez um lugar mais difícil, cada vez mais com as coisas mais escassas, mais caras. Se tu tem dinheiro, hoje em dia investe no teu conforto. Investe, aproveita. Talvez as coisas depois fiquem mais difíceis, mas tudo com consciência, não desperdice teu dinheiro. Ai, saiu agora um novo PlayStation, eu tenho 5, mas eu quero o Pro, eu vou gastar 8 mil reais. E aí? Como eu te digo, tu vai estar sempre transferindo dinheiro, tu nunca vai ter a segurança dele contigo, mesmo tu não precisando de mais nada. E aí? Tu vai continuar nisso? Aí tu tá preso também na corrida dos ratos. Então, o ponto de vista é o seguinte: eu sou a favor sim do consumo, eu acho que tem que ser consciente e principalmente visando custo-benefício. Se tu quer todo mês gastar, sei lá, 100, 200 reais importando coisa da China, porque é tudo barato e são coisas úteis para ti, eu acho que tem mais é que fazer. Agora, tu achar que torrar dinheiro com coisas inúteis, um exemplo que aconteceu muito recente, assim, o recente que eu digo dos últimos anos, é a inflação, por exemplo, que a Panini trabalha com histórias em quadrinhos, eles transformaram qualquer lançamento, botaram uma capa dura em coisa de 300 reais. Tu pode gostar de história em quadrinho, só que hoje em dia é melhor tu procurar pela internet, comprar um bom tablet, um tablet grande que tu vai conseguir ler como se estivesse com uma revista na mão. E deixa essas porcarias de revista física de lado. Tô dando um exemplo aqui porque é algo que me chama a atenção, as pessoas reclamam muito. Falando que é uma inflação, assim, infinita, porque o preço do papel, porque por isso, por aquilo. Mas na verdade a gente sabe que não, porque são mercenários. É a mesma coisa a questão dos jogos. Hoje em dia é tudo jogo virtual, os caras nem produzem mais praticamente mídia física. É tudo caro. R$ 400 um lançamento, 500, edições de 1.000, 2.000, edições de luxo, né? Então, para a pessoa que está buscando viver minimamente com dignidade, tentando viver de uma maneira tranquila, minimalismo é sim uma das melhores saídas. Se tu for sozinho é ainda mais fácil tu te tornar minimalista. Com outras pessoas é bem mais complicado, né? Quem já tem filho, quem é casado, etc. Mas mesmo assim acho que é possível tu tentar pelo menos. E eu acho que o caminho para a pessoa que busca esse equilíbrio de vida é sim o minimalismo, uma casa simples, tá? Um carro simples se quiser ter. Eu não recomendo ter carro, mas talvez por necessidade a pessoa precise ter. Mas ter os móveis, por exemplo, na casa, só o que tu vai usar, roupa, assim, talvez tu possa até estocar, né? Se tu quer ter aquele conforto, mas tudo sempre visando custo-benefício, não fazendo mais contas, fazendo cheque especial, se metendo em cheque especial, cartão de crédito, tudo visando sempre o quê? Ficar cada vez mais enxuto, tentar enxutar as contas, né? Gastar o mínimo do mínimo, talvez ali, né, uma internet, tentar fugir dessas coisas. Ah, eu pago no celular porque eu preciso, porque eu quero, né? Tem que ver muito bem esses planos que vão comendo, esses streamings que tem muito, Netflix, Disney Plus, etc, etc. Cara, cuidado com isso. Com o Xbox Game Pass, que é bom, mas também todo mês vai te dando uma mordida, 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 e tu vai, o dinheiro vai indo, indo, indo nessas coisas, tu vai desperdiçando. Então acho que tem sim como a pessoa viver com dignidade, viver bem, mas ela precisa ter essa consciência. Óbvio, isso talvez leve alguns meses, talvez até alguns anos, mas é possível. E eu acho que a gente tem que visar sempre isso, até porque, por exemplo, se tu precisar te mudar, tu não vai ter dor de cabeça arrastando coisas, coleções, etc, etc, que vão te dar um problemão, talvez se perca, talvez se destrua na mudança, e tu vai estar sempre amarrado com aquele monte de coisa, e isso obviamente não é bom de nenhuma maneira, né? Então eu acho que sim, que o caminho das pessoas que despertam a consciência, um deles, né, um desses caminhos, é o caminho que vai passar pelo minimalismo. Então aqui quem fala é o Fallout Black Pill e essa é a reflexão do dia.